o Senhor, o que é que Ele faz? Qual o objetivo do Senhor? Ele quer tirar você dessa realidade física, pensa como realidade física em oposição à realidade sobrenatural, apesar que para mim o físico é sobrenatural. Mas eu vou pensar assim, Ele quer tirar você dessa realidade física e trazer para a realidade espiritual. Ezequiel capítulo 8, ele está na realidade física, conversando com alguns anciãos, e de repente o Espírito pega ele pelo cabelo e puxa ele para a realidade espiritual. João, Apocalipse capítulo 4, Jesus no céu, olha para ele e fala, João, sobe aqui. Imediatamente ele é arrebatado e vai até a presença do Senhor para ter as visões. Todo Apocalipse são visões que ele teve, visões, ele via mesmo, como fosse um filme que estava passando, ele estava vendo e depois escrevendo. Percebe o que eu estou dizendo? O Senhor, Ele quer tirar você dessa realidade material para trazer você, chamar você para a realidade espiritual, para que você entenda como que funciona a realidade espiritual, para que você saiba como agir, como se mover espiritualmente. A maioria das pessoas, elas não sabem como se mover espiritualmente. Satanás vem, está com a seta, está com a enfermidade, está com alguma coisa, ela fica ali lamentando. E é natural que enquanto você é criança, você não saiba, porque a criança ela não sabe. A Micaela está aqui dormindo, mas ela é criança, ela não sabe todas as coisas, ela vai aprendendo. Eu não posso exigir dela que ela faça uma conta de multiplicar, ela não sabe. Entendeu? Não posso exigir dela que ela conte de 2 em 2 até 100. Ela não sabe. Mas eu posso exigir dela que ela conte até 10. Acredito que ela saiba. Dependendo se ela já aprendeu. Entende o que eu estou dizendo? E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte. Tem muita gente dentro da igreja que deveria já estar comendo alimento sólido, está comendo aquela picanha, está comendo aquele feijão tropeiro da Dona Maria, né? Tem muita gente que deveria ficar só na água na boca, né? Por enquanto. Tem muita gente que deveria já estar comendo alimento sólido e não está comendo alimento sólido, está bebendo leite. Por que está bebendo leite? Porque é como uma criança que não desenvolveu ainda os sentidos espirituais. Ele fala do discernimento básico, do dom espiritual, do discernimento, que é o discernimento natural, básico de todo cristão, onde você consegue captar a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando para você, seguir as direções dele, entender aquilo que Deus está falando contigo. Mas a maioria dos cristãos, eles são como crianças, que ainda não amadureceram para comer o alimento sólido, estão bebendo leite. Eles não têm conhecimento das coisas espirituais. Eles têm conhecimento de muita coisa, da novela. Eles assistem a novela da tarde, a novela das 8, o filme, os atores. Eles conhecem os cantores gospel, conhecem as letras gospel, mas eles não conhecem a palavra. Não conhecem a Bíblia. Eles citam 10 músicas, se for preciso, mas não conseguem citar um capítulo da Bíblia. Conhece muita coisa, mas ao mesmo tempo não conhece nada, porque não conhece o essencial, que é a palavra de Deus. Não conhece a realidade espiritual, e aí são ignorantes. E aí quando o diabo arma a armadilha, coloca a cilada, eles logo caem, porque eles não sabem onde estão, não sabem quem são, não conhecem a sua identidade, não sabem quem são, não conhecem com quem está lutando, não sabem de nada, são como cegos no tiroteio, anda para um lado e para o outro, perdido, sem direção. Entende o que eu estou dizendo? É tempo de despertar, é tempo de buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo. É tempo de buscar o conhecimento da palavra de Deus. O ano se passou, 2023, hoje é dia 13 de dezembro. Veja como passa rápido, né? Muito rápido. 13 de dezembro. Principalmente para a profetisa ali que está de férias.
A sensação é que o tempo está voando. Quando está trabalhando, o tempo não passa. Veja bem, 13 de dezembro. Quantos capítulos você leu da Bíblia esse ano? Quantos livros você leu esse ano? Tem gente que não leu um livro da Bíblia esse ano, sabia? Você acredita? Não leu um livro. Tipo, o livro de Judas, que é um capítulo. Tem gente que não leu. Começou a ler, parou, não terminou. Não leu os livros principais, os evangelhos, Atos, livro da igreja, do poder, as cartas do apóstolo Paulo, Efésios, Gálatas. O tempo se passou. Ei, mas ainda dá tempo de você ler. Corre, ainda dá tempo de você ler. Daqui até o final do mês, dá para você ler um evangelho, exemplo, escolhe um deles. Dá para você ler o livro de Atos e dá para ler mais uma carta do apóstolo Paulo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Você tem tido experiências com Deus? Qual experiência você tem tido com Deus? Você tem tido experiências com Deus? Eu estou falando de experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. A maioria de nós temos experiências, mas às vezes as experiências elas são básicas da vida. Mas poucos têm experiências sobrenaturais, porque são poucos que querem mergulhar no sobrenatural. São poucos que querem pagar o preço. São poucos que querem sacrificar. A maioria das pessoas, elas querem as coisas fáceis. Tudo que é fácil, né, é a pipoca de micro-ondas. Você pega o pacotinho, joga no micro-ondas e... Agora, fazer a pipoca, né, colocar a manteiga lá na panela, o óleo, seja o que for, colocar a pipoca lá, ficar mexendo com a mão, porque você não tem um mexedor, e balançando, e queimar a mão de vez em quando, queimar o dedo, e você vê aquela pipoca estourando, entende? A maioria das pessoas querem as coisas fáceis. Elas vão ler a Bíblia, elas colocam o áudio para ler para elas. Não vou dizer que você não possa fazer isso, mas você não pode substituir a leitura da Bíblia pelo áudio da Bíblia. Eu já ouvi a Bíblia muitas vezes também, mas eu não vou substituir o áudio pela leitura. Amém? Veja bem, o Senhor, Ele quer te colocar mergulhado nas realidades espirituais, para que você entenda que o mundo espiritual, ele está para além daquilo que você imagina. Eu vou ler mais um texto aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. Abre para mim Salmo 103, Davi, versículo 19, 20, 21 e 22. Olha só, Salmo 103. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Davi está falando antes da vinda de Jesus Cristo. Ele está falando antes da vinda de Jesus Cristo. Eu falei Davi, eu não lembro se esse salmo é de Davi, mas o salmista está falando isso. Antes da vinda de Jesus Cristo. Então, provavelmente, uns 1000 anos antes. E ele já tem entendimento que Deus está em um trono e Ele está governando. Você entende? E muitos cristãos ainda não entenderam isso. Que Deus, Ele está num trono e Ele está governando. Ele não vai governar, o reino já está na mão dEle. Nunca foi arrancado da mão dEle. Quem perdeu o domínio e o governo foi Adão, mas não foi Deus não. Deus não perdeu o domínio e o governo. Adão sim perdeu o domínio e o governo na terra, que Deus havia dado a ele, e Jesus veio para resgatar sobre o homem, mas Deus não perdeu o domínio. Ele permanece dominando e governando. Próximo versículo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedei em força e guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua
palavra. Olha só, ele começa a dizer aqui: vocês, anjos do Senhor, exército de Deus, louve a Deus. E ele fala no finalzinho do versículo: os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Amém? Cadê? Me presta uma Bíblia aí, que eu não trouxe minha Bíblia. Presta aqui, pastor. Isso aqui é a palavra de Deus? É. Não é? Quem dá voz à palavra de Deus? Quem? Nós. Se você abrir a Bíblia, vem cá, o diabo está ali, e você abre a Bíblia e fala, e deixa assim, ó, para o diabo ser expulso, você acha que ele vai sair? Não. Você pode abrir onde você quiser aqui, o diabo não vai sair porque você abriu a Bíblia. Agora, se você pegar o que está escrito na Bíblia, que está dizendo: estes sinais me seguirão quem crê, em meu nome expulsarão demônio. Opa, peraí, ele está dizendo ali que no nome de Jesus eu posso expulsar demônio. Então Satanás, agora eu falo: Satanás, em nome de Jesus, sai. Agora ele sai. Ele não vai sair porque a Bíblia está ali. Entende o que eu estou dizendo? Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Quem dá voz à palavra de Deus? Nós. A palavra de Deus está aqui. E você pode falar: nossa, a palavra de Deus é bela. É, mas a palavra de Deus só aqui escrita não tem valor nenhum. Assim como você tem ela escrita, o espírita também tem. O católico também tem. A pessoa do candomblé também tem. Agora, qual é a diferença? Quando você pega esta palavra que está escrita e dá voz a ela e declara ela. Então, quando você declara a palavra, os anjos trabalham ao seu favor. Os anjos, ele fica esperando apenas uma ordem. De quem? A ordem de Deus já foi dada. Ele fica esperando a sua. Não a ordem sua, mas esperando que você declare a palavra. Baseado no que você falar, o anjo vai dar um passo para frente ou um passo para trás. Você só sabe murmurar: a vida é uma miséria, eu sou pobre, é isso, é aquilo, não vai dar certo, eu vou perder, e a enfermidade vai me pegar, e eu vou morrer. Aí sabe o que o anjo está fazendo? Cada palavra negativa que você está lançando sobre você, o anjo que está do seu lado está dando um passo para trás. Se vira. Se vira. Já que você está falando isso. Agora, cada palavra que você lançar da Bíblia a seu favor, ele dá um passo para frente. E ele vai continuar ao seu lado. Porque ele vai ouvir a voz da palavra de Deus. E não a sua. Porque na palavra de Deus não está dizendo que você vai morrer pobre. Na palavra de Deus não está dizendo que você vai morrer enfermo. Na palavra de Deus não está dizendo que isso, aquilo, outro. Não está dizendo nada disso. Então tudo isso que você está dizendo, é você mesmo que está dizendo, não a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz coisas boas a seu respeito. Deus não lançou nenhuma maldição sobre você. Você entende o que eu estou dizendo? Próximo versículo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai a sua vontade. Próximo. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém? Veja bem, Deus está governando e Ele tem um exército. O exército dele são os anjos. Os anjos, eles vêm para batalhar ao nosso favor. Porque no mundo espiritual, você não consegue se mover sem o auxílio dos anjos. No mundo espiritual, você não consegue se mover sem o auxílio dos anjos. Você já viu algum vídeo? Você já viu? E existe, tá? Hoje tem vídeo para tudo. No YouTube, de algum bruxo
que ele faz algum trabalho e ele aparece no lugar e faz algumas coisas, depois some e desaparece. Você já viu? Os bruxos ou feiticeiros, eles fazem esses movimentos espirituais, né? Chamado viagem astral. E eles saem mesmo de um lugar e vai para o outro. Mas se o bruxo pode fazer isso, por que que você não pode? Você já viu bruxo fazendo isso? Já ficou sabendo? Já conheceu algum? Você já viu testemunho de algum ex-bruxo feiticeiro? Tem um que é aqui do estado, qual é o nome dele? Um tempo atrás estava ouvindo muito ele, me faz lembrar. Ele não é bruxo mais não, agora ele aceitou a Jesus. Agora ele trabalha com batalha espiritual. Esqueci o nome dele. Carlos Riba. Ele era bruxo. Pergunta para ele, de todas as experiências que ele já fez, ele saía do corpo dele, ia em um lugar fazer trabalho, ia para outro lugar, fazia essas viagens astrais, assim, para um lado e para o outro. Pergunta para ele, e ele estava com um demônio no corpo, fazendo essas coisas. Agora, se o demônio pode fazer isso, você acha que os filhos de Deus não podem fazer? O que aconteceu com Enoque? Enoque Deus tomou para si. Enoque foi arrebatado. O que aconteceu com Elias? Elias foi arrebatado. Isso não é uma lenda. Isso não é uma lenda. O que aconteceu com Filipe? Filipe estava pregando em Samaria, pregou, terminou de pregar, era necessário que ele estivesse num lugar muito rápido, então ele entrou no transporte, na carruagem de fogo. Veio os anjos, pegou ele e ele apareceu em Azoto. 70, 100, quase 100 quilômetros do lugar que ele estava, e agora ele continuava lá pregando. Você entende o que eu estou dizendo? O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Isso não é lenda. Isso não é lenda, isso não é história de ficção científica. Todos os heróis da Marvel, conhece os heróis da Marvel? Cada um tem um superpoder. Um tem uma velocidade, Flash, né? Superman tem poder, tal, visão de raio-x, não é? Hércules não, Thor, que tem uma marreta, onde bate aquela marreta estraçalha, né? Homem-Aranha, sai pulando, voando, de um lado para o outro. Todos os heróis da Marvel, isso é uma criação, ficção, mas tudo isso é real. Não para eles, mas para nós que somos filhos de Deus. Porque nós que somos filhos de Deus, nós temos a visão de raio-x, o Espírito te dá. Nós que somos filhos de Deus, temos o poder do super-homem. Aqui ó, o pastor Renildo tem uma experiência, que estava andando e o ônibus bateu no braço dele. Que ônibus andando que bate no braço e não acontece nada com você? Você é estraçalhado. Mas não são os heróis da Marvel que são os heróis. Somos nós que somos os filhos de Deus. Esse poder está à sua disposição. Esse poder está à sua disposição. Você pode voar. Enquanto o Homem-Aranha lança a teia para voar, o Batman pode voar, você pode voar, porque em espírito você pode fazer todas essas coisas. Esses poderes estão liberados. O que o Hollywood fez foi copiar algo que já existe na igreja, nos filhos de Deus. E aí você olha para aquilo como se fosse ficção. Você pensa que aquilo é ficção, você pensa que aquilo ali é algo lendário, tal, mas não é. Isso é totalmente real. Você sabia que você pode libertar pessoas sem você sair da sua casa? Mas sem sair de casa? Deus pode levar você em espírito, em algum lugar, para pregar para pessoas. Deus pode levar você na África para curar alguém. Se Ele vê que for necessário e Ele quer te fazer isso na sua vida, Ele faz isso. Porque a realidade espiritual é mais real do que você imagina. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Paulo está dizendo, não seja ignorante. Está vendo aí? Os anjos, eles estão batalhando a nosso favor. Veja bem,
Deixa eu adiantar aqui rapidinho. Vou ler uma visão aqui do profeta Zacarias, para você entender como que funciona a realidade espiritual. Segunda visão do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Zacarias. Procura que está na Bíblia, capítulo 1. Quem já leu o livro do profeta Zacarias? Umas 2 ou 3 pessoas. Viu como que as pessoas são ignorantes? Quer aprender sobre visão? Leia o profeta Zacarias. Leia Efésios. Quer aprender sobre visão? Leia o Apocalipse. Você quer aprender sobre visão, mas não quer ler. Não quer estudar. Então você vai ser ignorante quanto a essa realidade. Aqui você vê como que se movimenta o mundo espiritual. Eu quero só te mostrar uns detalhes aqui dessa segunda visão. Zacarias tem 7 ou 8 visões, se eu não me engano. Nós vamos ler o versículo 18 ao versículo 21. Olha aí. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. Presta atenção no que nós estamos lendo, tá? Você está vendo uma realidade espiritual. Não é algo físico, é algo espiritual. 4 chifres, versículo 19. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Jerusalém. Essa expressão aqui, chifres, nessa tradução aqui, não traduz o que é a palavra. A palavra aqui é poderes. Poderes. Paulo fala: nós não temos que lutar contra carne, mas contra príncipes ou principados. É a palavra arqué, arcanjo, ou primeiro anjo. São príncipes, são os que são os primeiros, em ordem hierárquica. Nós não lutamos contra a carne, mas lutamos contra principados e potestades. A palavra potestade é poderes. É a mesma palavra que está escrita aqui. Poderes. Nós não lutamos contra a carne, mas lutamos contra principados, potestades. E aí vai. Amém? Então veja bem. Presta atenção. Zacarias, eles têm uma visão. E na visão, ele vê 4 chifres. Chifres, que agora, olha o que está escrito: e eu disse ao anjo que falava comigo. Quem é o anjo que falava com ele? Quem responder vai ganhar um bombom, não hoje, que eu não tenho agora. Quem é o anjo que falava com ele no livro de Apocalipse, no livro de Zacarias? Quem é o anjo que falava com ele? Sabe quem é o anjo que falava com ele? Era o anjo pessoal dele, que andava com ele, que dava direção a ele. Mas você já leu quando Pedro estava na prisão? Quem foi lá soltar Pedro? Um anjo. Não foi soldados, foi um anjo. Um anjo foi lá, falou com Pedro. Pedro estava dormindo, desperta. Era o anjo de Pedro. Desperta, despertou, saiu, tal. Depois que ele despertou, levantou, saiu, as prisões se abriram sozinha, né? Diz o texto. Ele foi caminhando. Ele pensou que estava numa visão, mas não estava numa visão, era real. Lá fora ele era real. Pensei que era uma visão. Estava acostumado a ter visão. E ele pensou que aquilo era uma visão, mas era algo real.
Ele foi para a casa dele, ele bateu na porta, pá, pá, pá. Alguém abriu, que era uma menina, olhou, Pedro, o que você está fazendo? Pedro estava preso, está fazendo o que aqui, Pedro? A menina entrou, foi para dentro e falou, Pedro está na porta. Aí o pessoal, que eram os apóstolos, né, os demais apóstolos, discípulos, olharam para aquela menina, ela está doida. Porque a maioria das pessoas não entende a realidade espiritual. Por isso que quando o profeta fala de algumas coisas, as pessoas não entendem. Fala que está doido, está maluco. E a maioria dos profetas dessa nação, eles são mortos, ou morrem espiritualmente, porque eles não conseguem suportar o peso da responsabilidade e o peso da rejeição que tem sobre eles. Então a menina falou, Pedro está na porta. Os outros apóstolos, que eram homens de Deus, que levantava paralítico, curava cego, surdo, aleijado, ressuscitava morto, olharam para aquela menina, ela está doida. Ele olhou para ela e falou assim, não se preocupe, não é o Pedro, Pedro está preso. Ela viu o anjo de Pedro, está escrito lá. A Bíblia diz que os anjos, eles assistem diante do Senhor. Veja bem, quem é o anjo que falava com Zacarias? É o anjo dele, que está andando com ele. E se você ler todo o livro de Zacarias, depois você leia, você vai ver como que esse anjo o tempo todo está caminhando com ele, dando direção a ele, falando com ele. Eu mostrei aqui para você, um tempo atrás, não sei se você recorda, quando Filipe estava descendo para Samaria, ele recebeu duas direções, uma do Espírito Santo, uma do anjo. E disse o Espírito Santo a Filipe, tal. E disse o anjo a Filipe, desce para não sei onde. Está no mesmo texto, no mesmo capítulo está escrito isso. Só que a maioria dos cristãos não enxergam. Agora, veja bem, voltando aqui. Zacarias está olhando numa visão, ele vê 4 chifres, ele pergunta, e o anjo que está com ele, que é o anjo pessoal dele, responde para ele, esses são poderes que espalharam Judá, Jerusalém. Fisicamente, os judeus foram dispersos, fisicamente, não é? Não é isso que aconteceu? Os judeus foram dispersos. Ele está falando aqui na época da Babilônia, Pérsia, tal. Ele não está falando na época do Império Romano ainda não, mas na época da Babilônia, tal. Os judeus foram dispersos, mas veja como é importante. Antes de acontecer a dispersão na terra, descer o principado sobre Jerusalém para causar a dispersão na terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, principados foram enviados, 4 poderes, 4 potestades, desceram sobre a cidade de Jerusalém, ficaram sobre a região de Jerusalém, região espiritual. Lá de cima, eles dispersaram o povo da cidade. Você entende o que eu estou dizendo? Como que o mundo espiritual, ele age diretamente na realidade material e física. Você está entendendo? Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Como que o mundo espiritual, 4 poderes, 4 principados, 4 potestades, imagine que cada um parou sobre os 4 cantos lá da cidade, norte, sul, leste, oeste, e ali eles fizeram uma trama toda, fizeram uma batalha, fizeram algo ali do céu, na região espiritual, mas que ocasionou fisicamente a dispersão do povo. O povo foi disperso. Você está entendendo? Às vezes você olha para as batalhas, como está acontecendo em Israel, você pensa que é só Israel físico lutando com Hamas. Você não acha que tem principados e anjos lutando lá naquela região? É assim. Você acha que é só o físico, material, mas não é. Vamos continuar aqui. Ele responde aqui
que os chifres são poderes que dispersaram Judá. Versículo 20.